Ei, você tá cansado dos abusos que travam o Brasil? Uma série de 7 vídeos está chegando no nosso canal com uma estratégia que pode mudar o jogo, de verdade. Os episódios vão ao ar às 20 horas, nos dias 1, 2 e de 5 a 9 de maio. Não é curso, nem tem produto. É conteúdo para pensar, questionar e refletir. É algo a se avaliar para dar um freio de arrumação no país. Se você ficou curioso, então se inscreve, ativa o sininho e fica ligado para não perder. Essa pode ser a virada que o Brasil precisa. Nesse vídeo vamos mergulhar em um assunto que está dando o que falar. A prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no dia 25 de abril de 2025. Uma prisão que pegou muita gente de surpresa, não só por envolver um ex-presidente, mas porque ela vem de um processo da Operação Lava Jato, uma operação que nos últimos anos foi totalmente destroçada pelo STF. Então, por que Collor foi preso agora? Será que essa decisão esconde outras intenções? Vamos conectar os pontos com base em reportagens, posts nas redes e análises e entender o que está por trás disso tudo. Vamos lá. Primeiro, vamos aos fatos. Na madrugada de 25 de abril de 2025, Fernando Collor, ex-presidente do Brasil entre 1990 e 92, foi preso em Maceió, Alagoas. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal, aguardando transferência para Brasília, possivelmente para Patuda. A ordem veio do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o cumprimento imediato de uma pena de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse processo é um desdobramento da Lava Jato, e a condenação de Collor foi confirmada pelo STF em 2023 por 8-2, com a pena mantida em novembro de 2024 por 6-4. O que Collor fez? Segundo a denúncia, entre 2010 e 2014, ele recebeu 20 milhões de reais em propinas da UTC Engenharia para facilitar contratos da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras. E quais são as provas? Delações premiadas, como a do doleiro Alberto Youssef, e documentos que rastrearam os repasses. Até aí, parece um caso sério, certo? Mas aqui começa o primeiro ponto estranho. Tecnicamente, a prisão de Collor não precisava ter sido decretada agora. A defesa dele apresentou recursos, embargos de declaração e infringentes que, segundo o Correio do Povo, foram considerados protelatórios por Moraes. Só que esses recursos ainda poderiam ser analisados com mais cuidado, e a decisão de mandar prender imediatamente levantou sobrancelhas. Por que tanta pressa? Agora, vamos dar um passo atrás e falar da Lava Jato, porque é aí que a coisa fica ainda mais esquisita. A Operação Lava Jato, iniciada em 2014, foi um marco na luta contra a corrupção no Brasil, reverenciada em todo o mundo, tendo gerado condenações de corruptos em vários países da América Latina e nos Estados Unidos. Ela revelou esquemas bilionários envolvendo a Petrobras, a Odebrecht e outras gigantes, levando à prisão de políticos, empresários e até doleiros. Centenas foram condenados, bilhões em multas foram aplicados. Mas nos últimos anos, o STF tem, aos poucos, desmontado todo esse legado. Segundo o New York Times, em uma matéria de novembro de 2024, o Supremo anulou pelo menos 115 condenações da Lava Jato. Nomes como Luiz Inácio Lula da Silva, Marcelo Odebrecht, José Dirceu e Léo Pinheiro tiveram suas penas ou processos cancelados. E quais foram os motivos para a anulação? O STF alega irregularidades, como a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, baseando-se em hackeamento ilegal e que nunca poderiam ser utilizados como provas, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, pois aventaram que os processos deveriam ter corrido em Brasília, e até abusos em delações premiadas, como a da Odebrecht, anulada pelo ministro Dias Toffoli. O New York Times chegou a dizer que o STF estava enterrando a Lava Jato,
promovendo uma sensação de impunidade para as elites políticas e empresariais. E aqui vem o contraste gritante. Se a Lava Jato está sendo desmantelada, por que Collor, condenado em um processo dela, foi parar atrás das grades? Pensa comigo. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, condenado a mais de 400 anos de prisão por esquemas de corrupção, está solto, curtindo a vida. Outros réus, como Lula, tiveram suas condenações anuladas por filigranas jurídicas, como o julgamento em CEP errado. Então, por que Collor não teve o mesmo tratamento? A Gazeta do Povo e a revista Oeste chamam isso de ambiguidade do STF, mas muitos vão além. Dizem que é seletividade pura. E é aqui que entra uma teoria que está bombando nas redes sociais, especialmente no X. Muitos acreditam que a prisão de Collor não é só sobre ele, mas um teste, um precedente para algo maior. Qual seria o plano? Mandar Jair Bolsonaro, ex-presidente e principal opositor do governo atual e de Moraes, para uma penitenciária comum, como a Papuda, e não para uma cela especial, como a que Lula teve na Polícia Federal em Curitiba entre 2018 e 2019. Essa ideia aparece em vários posts no X. Um deles registrou: Collor foi preso e irá cumprir sua pena na Papuda. É o precedente criado por Moraes para colocar Bolsonaro em uma prisão comum ao lado de bandidos de alta periculosidade. Outro foi mais longe. Collor é só um bode expiatório para trancar Bolsonaro no meio de bandidos na Papuda, sem os privilégios de frigobar, TV e chuveiro quente que Lula teve. Até a revista Fórum publicou que aliados de Bolsonaro temem que Moraes siga o mesmo rito usado contra Collor. Mas será que isso faz sentido? Vamos analisar. Quando Lula foi preso, ele ficou em uma sala adaptada na Polícia Federal, com banheiro privativo, por ser ex-presidente, algo previsto no Código de Processo Penal. Bolsonaro, como ex-presidente, teria direito ao mesmo tratamento, a menos que uma decisão judicial mudasse isso. A prisão de Collor, se realmente for para a Papuda, como sugerem as ordens de Moraes, poderia ser interpretada como um sinal de que Moraes quer endurecer o jogo, anulando o precedente de Lula e mostrando que ex-presidentes podem ir para cadeias comuns. José Neumann e Fernão Lara Mesquita, citados pela revista Oeste, reforçam essa desconfiança. Neumann perguntou: por que só Collor foi escolhido entre tantos? Quando Lula será preso? Já Fernão Mesquita sugeriu que a prisão de Collor está ligada ao apoio dele a Bolsonaro em 2022. A teoria ganha força porque Collor, ao contrário de outros réus da Lava Jato, não teve sua condenação anulada, mesmo sendo baseada em delações e provas parecidas com as de casos revertidos. Seria isso uma mensagem do STF ou de Moraes para Bolsonaro e seus aliados? Agora vamos ao ponto central. Por que criticar a decisão de Moraes? Não é porque Collor não mereça cumprir sua pena. As provas contra ele são sólidas, como todas da Lava Jato foram, e a condenação passou pelo crivo do STF. O problema é o contexto. A prisão de Collor é inusitada, quase uma anomalia, quando olhamos para o que aconteceu com a Lava Jato. Enquanto figuras como Sérgio Cabral, condenado a séculos de prisão, estão livres, e outros como Lula e José Dirceu tiveram processos anulados por detalhes técnicos, Collor é algemado em tempo recorde. Por quê? A Gazeta do Povo sugere que o STF pode estar tentando mostrar isenção, provando que ainda pune alguém da Lava Jato. Mas isso não convence. Se o Supremo está tão preocupado com irregularidades processuais, por que não questionou as delações de Youssef no caso de Collor, como fez com a Odebrecht? A revista Oeste vai além, apontando 2 pesos e 2 medidas e citando posts no X que falam em vingança política contra Collor por apoiar Bolsonaro. E tem mais. A pressa de Moraes em ordenar a prisão, rejeitando recursos que poderiam ser analisados com calma, levanta dúvidas. Como disse o Correio do Povo, a defesa de Collor apresentou embargos que, mesmo sendo considerados protelatórios, ainda estavam em tramitação. A decisão de prender agora
sem esperar o plenário do STF, que aliás está analisando o caso após um destaque de Gilmar Mendes, parece forçar a barra. É como se Moraes quisesse mandar um recado, mas para quem? Então, o que podemos concluir? A prisão de Fernando Collor é um capítulo estranho na história da Lava Jato, uma operação que já foi sinônimo de combate à corrupção no mundo todo, mas que hoje parece reduzida a cinzas pelo STF. Enquanto nomes de peso como Cabral, Lula e Odebrecht escapam da cadeia por filigranas jurídicas, Collor vai preso. E logo agora, em um momento de alta tensão política. A teoria de que Moraes está criando um precedente para Bolsonaro, para mandá-lo a uma penitenciária comum e apagar o exemplo da cela especial de Lula, é sedutora, mas não temos provas concretas. Mas que há muita desconfiança dos brasileiros? Ah, isso há! E essa desconfiança não vem do nada. O STF, com decisões que anulam condenações e liberam figurões, perdeu a confiança de mais de 85% da população. No fim, a prisão de Collor não é só sobre ele. É sobre um judiciário que parece escolher quem pune e quem solta, sobre uma lava-jato que já não assusta ninguém e sobre um país onde a justiça parece mais um jogo de interesses do que um ideal. E você, o que acha? Será que Moraes está mesmo mirando o Bolsonaro? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para continuarmos esse debate. Seu like, comentários e compartilhamentos desse vídeo ajudam muito na evolução do canal. Muito obrigado!